Texto de 2 Reis, capítulo 5. Enquanto a igreja vai abrindo, Maranata aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, nesta transmissão da campanha Jesus quer te dar água para beber, alcançando as promessas de Cristo com entendimento, com responsabilidade, com Bíblia na cabeça. Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanham nessa quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2015, em nome de Jesus. Transmissão ao vivo. Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanham, em nome de Jesus. Amados irmãos, antes do pastor eu ler, eu quero aqui fazer duas referências importantes. Essa campanha, ela é um desafio. E o desafio começa em nós recebemos aquilo que Jesus quer dar. Quando o Evangelho propõe que nós estamos aqui para receber o que Jesus quer dar, tira completamente a condição de que Ele faça ou tenha alguma obrigação de fazer alguma coisa que a gente queira. O Evangelho não discute a possibilidade de uma política de relação com Cristo. Jesus impõe, você aceita e por fim você salva. Por fim você se salva. A ordem é esta: nós viemos aqui para receber o que Ele tem para nos dar, sem nenhuma discussão, sem nenhum debate, sem nenhuma resistência. Uma coisa que eu quero fazer aqui antes de ler o texto, a observação que eu quero, é que nós temos aprendido por intermédio dessa campanha, amados irmãos, que Ele não vai mudar o gosto dessa água para fazer o teu gosto e atingir a tua perspectiva, como a minha também. Assim como a água, a matéria, ela é um padrão, não é diferente o Evangelho de Jesus para nós. Nós não podemos modificar, nós não podemos restringir. Nos foi dado a substância da vida que está em Cristo por intermédio de uma palavra absoluta que ninguém tem autoridade aqui ou sequer permissão de Deus para discutir. É um desafio para nós botarmos para dentro tudo aquilo que Ele quer que a gente se alimente. Então, no primeiro culto, os amados aqui dentro desta igreja aprenderam da palavra que a água que o Senhor veio nos dar por intermédio da sua salvação é um estado de espírito, é um estado espiritual de pura realização permanente, de uma reconstrução espiritual, do qual só bebe quem vive por Ele. Aprendemos que a água que Ele veio nos dar, que é substância, propósito espiritual, não é status de vida. Aquele que vive por Cristo não vive das coisas criadas. Quem vive por Cristo, vive por Ele. Ou seja, acredita que Ele é suficiente para atingir as suas necessidades. Independentemente do que é matéria, independentemente do que é material, Jesus determina que quem crê nele pode ser feliz, mesmo não tendo realizações humanas e materiais. E o cara indicado a beber esta água é quem vive por Ele. No segundo culto, Jesus ensinou a esta igreja que o desafio daquele que quer viver por Ele, que quer dar a sua vida a Ele, que quer ter um estado espiritual da qual se realiza o plano de Deus, este homem, esta mulher está desafiado a transformar o status que os homens tornaram a vida em materialidade de fé, transformar esta vida que muitos usam para si e para a corrupção, para transformá-la em fé. E ouvimos da parte do nosso Senhor da necessidade da purificação dos pecados, da iniciação com Cristo,
da necessidade de nós incorporarmos o Evangelho como forma de refrigério para a nossa alma. A única solução que Jesus nos deu para tirarmos este peso de nós, da qual a sociedade agora nesse momento está escrava lá fora, é nos sujeitarmos a Ele e ao que Ele nos ensina. E novamente, Ele classifica o público alvo da qual Ele vai dar esta água para beber: o crente, aquele que quer viver por Ele. Essa fonte de água viva chamada Jesus, essa ação poderosa do céu chamada Jesus Cristo, não foi aberta por Deus na terra para que pessoas comuns usufruam, mas somente aqueles que creem no seu nome, que são crentes, é que vão poder ter a liberdade, o gozo, a satisfação de poder experimentar o que seria ser repleto, cheio de Jesus, da sua graça, da sua misericórdia. Então um caminho se forma para nós aqui. E hoje, em orientação da parte do meu Senhor, Ele pediu para mim ficar na questão desse desafio, dessa lição, transformarmos a vida que virou status para nós em material de fé, em obra de fé, numa vida com Jesus. E Ele me deu o texto de 2 Reis, capítulo 5, que eu vou ler para você agora, em nome de Jesus, e a igreja vai acompanhar comigo, a partir do versículo 9, que é um texto longo, então, pastor, eu vou tentar simplificar. E por causa de algumas palavras proferidas por uma menina israelita escrava, a vida de um chefe de exército sírio estava prestes a ser mudada por completo. E diz o texto de Neemias 5, verso 9 o seguinte: assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te, 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abaná e Fartar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com muita indignação. Então, chegando os seus servos a ele, disseram: meu pai, se o profeta tivesse indicado alguma coisa mais difícil, não teria feito? Quanto mais dizendo-te: lava-te e serás purificado. Pelo que desceu então, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. A história de um chefe de exército no Antigo Testamento, mas que traz à tona os mesmos valores da necessidade de uma purificação, da necessidade de uma incorporação da vontade de Deus, da necessidade de nós obedecermos às instruções que vêm do alto para as nossas vidas. O nosso refrigério, garantidos por intermédio desse esforço, fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. E não vai ser diferente a visão, pois este homem se dirigiu, pela instrução do profeta, para o mesmo Rio Jordão, da qual João Batista também cumpria o ministério do arrependimento, para preparar as vidas de os homens para receberem Jesus. Mas quero contar a história deste homem para você que escuta essa pregação aqui nessa noite, e formarmos esse caminho para chegarmos até Cristo nesse culto. Segundo os relatos da história desse homem, ele era um homem valente, grande em conceito, influente, mas leproso. E a história desse homem, com a sua purificação, começa
no fato de que ele tinha privilégios com a vida material que nós aqui não tínhamos, não temos, aliás. Mas um fator da vida dele, dos privilégios que tinha, da liberdade que tinha, do poder que tinha, da autoridade que tinha, o impedia de ser feliz. A doença que ele tinha. E segundo Levíticos 13 e Levíticos 14, se esse homem vivesse em Israel, ele seria proibido de circular na rua. Instinto da sociedade, instinto da relação civil, da relação com as pessoas. Então a situação dele é esta: ele tinha tudo, mas não tinha nada. E por intermédio deste fator que o impedia de ser feliz, entre aspas, foi o caminho que Deus preparou para que ele tivesse um encontro com a salvação verdadeira. A primeira pergunta que eu te faço para você que vem nesta igreja hoje aqui: do que vale tanta liberdade? Do que vale tanto poder humano para uma pessoa como esta daqui? Porque Naamã representa isso. Qual a utilidade de um general, de um líder militar, de um homem influente, de um homem poderoso, leproso? Que utilidade que ele tem? Nada. Mas antes dessa doença ele era o cara. Antes dele chegar nessa situação deplorável, o pensamento, a estrutura que ele tinha da vida é que ele podia tudo. É que ele tinha chegado no mais alto nível dessa autoridade que muitos homens acham e pensam que tem na terra. E é onde, biblicamente falando, o homem sai do trilho. Sai da concordância, do entendimento das coisas reais. Porque você que está aqui nessa noite tem que entender uma coisa: por mais que nós tenhamos liberdade, podemos chegar ao nível disso, talvez mais alto, mais sublime do que muitos homens conseguiram chegar na história, nós não temos o domínio de todas as coisas. E o homem nunca poderá ter o domínio sobre o que ele chama de vida. E é a razão do nosso encontro nesse culto aqui hoje. Que há uma parte em nós que falta, por um propósito divino, e Jesus representa isso para que o homem não chegasse a ser um Deus. O poder da vida. Porque o conceito bíblico é que a vida Deus emprestou ao homem para um propósito, e ele pode tirar a hora que ele quiser. Então, quando Deus enviou o seu Filho na terra, pela salvação da humanidade, pelo que começou com Adão, no pecado universal, no pecado original, o Evangelho que Jesus pregou e anunciou para a humanidade, lida com a linha do entendimento de que todos os homens precisam admitir a sua real natureza, a sua real situação perante Deus. De que eles não são onipotentes, mas culpados, impotentes, depravados e separados de Deus, que quer dizer sem nenhum direito com Ele. Que é o que Romanos 3, verso 21 ao verso 26 declara: a razão do Filho de Deus vir à terra encarnado por intermédio da Virgem que Deus escolheu é para avisar aos homens aqui a sua real situação perante Deus, e o propósito dele com a sua morte de restaurar tudo isso,
por intermédio da sua ressurreição, de restaurar todas as coisas que foram comprometidas pelo pecado. Então, para o Evangelho, a justiça da fé, a justiça de Deus, por intermédio do seu Filho, é convencer o homem que ele é culpado, que ele é depravado por natureza, que ele não tem direitos com Deus, porque é destituído, e formar um caminho até o Salvador, que se chama caminho de humilhação e arrependimento. Então Deus tinha um propósito com este homem, mas não poderia ganhá-lo como chefe de alguma coisa. Ele tinha que ser reduzido. Então Deus entendeu que por causa de um fator impossível aos homens de mudar, ele conseguiria paralisá-lo de cima até embaixo. Que é o que Deus pode fazer com você, que é o que Deus pode fazer comigo, que é o que Deus pode fazer com essa sociedade em plena época de evolução tecnológica e científica, como os homens tanto se prestigiam agora. Se Deus quiser fazer brecar a tua estupidez, a tua ignorância de se achar alguma coisa, ou de pensar que você pode alguma coisa, Ele é capaz de fazer isso. Então Jesus, Ele entra na nossa história, Ele entrou na minha vida, pela linha do convencimento, de que se eu não tivesse a graça dEle, a bênção dEle, de nada vale a liberdade ou o poder que eu conquistei nessa terra como ser humano. Porque a parte material do ser humano é escassa, ela acaba, esse recurso acaba. Mas o que é de Deus e o que Ele pode dar para nós é inesgotável. E essa é a parte que Jesus completa no crente, a parte da qual ele é impotente, a parte da qual ele não tem competência para lidar, a parte da qual ele não pode representar, pela sua real natureza e situação como ser humano. E por isso Jesus está na vida dele, e por isso o Salvador está nele, porque ele não é autossuficiente, porque ele não delira acerca da sua própria realidade. Então, obviamente, Deus vai preparar uma lepra para quem já entendeu e compreendeu e admitiu isso. Deus vai preparar uma situação impossível, um constrangimento, uma dificuldade, um tipo de humilhação, alguma coisa intervensora nesta vida, para fazer brecar este homem que não se enxerga, e provar para ele que se ele não tiver a vida absoluta, a vida superior, a graça que nos dá vida, de nada vale essa liberdade que ele tem para respirar, comer, vestir, andar e executar alguns fatores de responsabilidade deste mundo aqui. Porque se Deus quiser permitir com que ele morra agora, expire e seja enterrado numa condição natural, vai ser feito com toda a ciência que esse mundo tem. Então nós temos aqui um pretendente, mas o cara não está preparado para a água que Deus preparou para ele. E para trabalhar ele, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, humanamente falando, estabelecer um caminho para ele ir à salvação de Deus, Deus teve que quebrar, destroçar, aniquilar as suas partes imponentes, que é o que talvez esteja acontecendo com você aqui nessa noite. Não se forma um caminho entre você e o Salvador, não se forma um caminho entre você e as bênçãos celestiais, porque você é dono demais das coisas, demonstra ser autossuficiente.
Isso é um fator que, segundo a palavra de Deus, quebra o propósito da salvação de Cristo na vida de uma pessoa. O fato dela usar os seus próprios recursos e negar o recurso de Deus mostra que ela não precisa de um Salvador, mostra que ela não precisa de Deus. O que me incomoda nessa parte de Naamã é o seguinte: é que eles só correm para entender, compreender ou buscar Deus quando as coisas ficam ruins. Só vem falar de Deus na hora que alguém morre. Só quer falar de Deus na hora que ele vê alguma tragédia. A hora que parece uma mancha no corpo, ele já começa a olhar para o lado que ele recusou olhar a vida toda. A alma, o essencial, o fundamental. O ser humano é isso. E a justiça de Deus que está na fé em Cristo tem por propósito, pelo Espírito Santo, quebrar, aniquilar tipo de gente como esta, que pensa que atingiu o mais alto nível da sua conquista humana. Mas se Deus colocar uma coisinha lá no meio dessa coisa toda que ele ganhou, que ele é, que ele fez, que ele construiu, pode fazer tudo o que ele construiu se desmoronar diante dele em um instante, em um minuto sequer. Somos miseráveis, somos feitos de um composto de miséria, de impotência, somos culpados, somos irreverentes, sem direito, nascemos transgressores. Espera lá, pastor, o senhor está se autodestruindo. Não, eu estou entendendo que eu não posso nada nesta vida se Deus não derramar uma gota da sua graça sobre mim, se Deus não derramar uma gota da sua misericórdia sobre mim, se Deus não me convencer que há coisas da vida que Ele criou, que dinheiro não compra, que dinheiro não paga, que poder humano não lhe dá. Há coisas que só Deus pode promover, suster na vida de uma pessoa, que não são conquistadas por força humana, nem intelecto humano, mas por experiências profundas, com a sua comunhão, com a sua palavra, com a sua vontade. E se esse culto foi preparado para ter esse encontro com Ele, não desperdice o seu tempo, se arrependa, se converta, enxerga a tua miséria, porque Jesus cabe direitinho em você. Aleluia. Mareca muriaste poderesta. E a palavra do Senhor diz que quando a israelita escrava contou para ele o que Deus de Israel poderia fazer com a sua doença, esse homem logo pegou, se prontificou a pedir autorização ao chefe de Estado para ele ir a Israel. E quando o rei de Israel ficou sabendo que este homem estava sendo direcionado para Israel para ser tratado da sua doença incurável, esse homem, esse chefe de Estado israelita, este rei de Israel, ele rasga as suas roupas, se joga no chão, chora, pranteia de medo e diz o seguinte: quem sou eu para curar esse cara? Mas a Bíblia fala que havia um profeta em Israel chamado Eliseu, um homem cheio da unção, da instrução, da palavra, um homem que tinha em seu coração a lei de Deus escrita, a devoção, a santidade. Era uma referência profética de Deus num tempo de escassez, num tempo de caos. A Bíblia diz no versículo 8 que Eliseu, sabendo o desespero do rei de Israel, pela situação deste leproso que estava sendo depositado, confiado a ele, Eliseu toma para si a responsabilidade de instruí-lo. Pode ler o texto. Amém, Jesus? Amém, Senhor? E se você ler alguns versículos abaixo,
você vai ver que Naamã ele foi em direção a Eliseu, crente que Eliseu também poderia curá-lo. Mas chegando lá, uma das coisas que me impressiona nessa parte da vida deste homem com sua doença incurável, prestes a ser o pretendente a beber da água de Deus, irmãos, é que quando ele chega perante o profeta, ele não é recebido como celebridade nem como uma autoridade, mas como uma pessoa comum, para não dizer um miserável. Chamou a atenção dessa igreja aqui? Diz amém. Amém. Quem já prestou atenção nesse ponto importantíssimo? Da maneira como este homem de Deus o recebeu, sem condecoração, sem diferença, sem privilégio. Rapaz, aqui no reino do céu você é pessoa comum. Você pode ter direitos e autoridade para você fazer o que você quiser lá no teu reino, mas aqui nas coisas de Deus você não é nada, você é um miserável. Então, para deixar claro que você é um miserável, vou fazer o seguinte: eu não vou pessoalmente, vou mandar um informante para você já começar a sentir esse caminho da qual Deus quer que você percorra, para lá no final beber dessa água que vai te curar, vai te purificar e vai te salvar. Naamã já não gosta nada da situação. Então tá bom, então me conta então, o que eu tenho que fazer para ser purificado? Olha, segundo o profeta, a instrução que Deus deu para ele, você tem que descer 7 vezes no Rio Jordão, para ser livre e purificado da tua doença. Para quem não sabe aqui, o número 7 na Bíblia é um número perfeito de Deus, ninguém atinge, é inatingível essa perspectiva por qualquer homem, até pelo diabo. É um número perfeito para Deus, que representava para aquele homem um desafio agora: transformar o seu status, o seu direito, a sua vida, a sua liberdade em fé, em obediência, em algo perfeito, dando resultados para Deus agora, não para homens. Agora você vai se desligar. Aqui você não é general, aqui você não manda nada, aqui você não pode nada. E a instrução que nós temos do alto aqui é que você prepare uma obra perfeita para Deus agora. E a tua obra perfeita vai ser esta: mergulhar 7 vezes no rio que desce, no Rio Jordão. Daí a gente para aqui para fazer uma observação. Um número perfeito, porque Deus é perfeito. Um número perfeito porque Deus queria profundidade naquele assunto. Ele não vai se recusar a salvar Naamã, mas ele quer exigir dele uma coisa perfeita que ele pode dar. Abre o texto de Mateus 3, verso 8. Rapaz, o teu desafio agora vai ser transformar o teu status, a tua vida, a matéria, o teu direito, o que você pode, em fé. Meu texto está aí. Olha o que João Batista fala no mesmo rio e na mesma condição de instrutor e profeta de Jesus. Pode ler, cenáculo. Pode ler mais alto. Qual é o número perfeito disso aí? Lê bem alto, igreja. Produzir. Amém. Olha, filho, você vai descer aqui nesse rio 7 vezes. E a tua lição com Deus agora não vai ser um homem perfeito, santo, reto e justo. O número da perfeição aí para você representa o seguinte: você tem que transformar tudo que você é em material de fé. Então produza agora para Deus, porque é o que Ele está te pedindo agora e exigindo agora como perfeição. Produza para Ele arrependimento, porque agora não é mais os homens que vão te sujeitar, mas você que vai sujeitar a Ele. Então produza bons frutos de arrependimento
perante esse exercício que você vai executar agora, essa água está aí para receber tudo isso da tua consciência e do teu coração. E faça perfeito. O João Batista já ensinava. Os candidatos a beberem dessa água são aqueles que vão por dentro e por fora explorar tudo aquilo que pecaram e erraram perante Deus, para reconhecerem que precisam se converter. Para você que não sabe, arrependimento no código do Evangelho significa não só constrangimento, culpa, sentimento de culpa, mas perspectiva de alguém que queira mudar radicalmente, mudar conforme a vontade de Deus. Arrependimento é uma palavra fortíssima no ato simbólico da água batismal, que foi pregado no último culto dessa campanha aqui para essa igreja. E os irmãos que estão ouvindo essa pregação acham que Deus ia colocar este homem perante o mesmo rio que João Batista exercitava arrependimento com quem queria a salvação de Deus à toa. 7 vezes você vai ter que descer nesse rio. E o poder não está no número, o poder não está na quantidade, o poder está no convencimento. O poder e o desafio está em você agora pegar tudo isso que você usou para errar e usar para criar um caminho de salvação até o Salvador, chamado arrependimento. Então foi um impacto na vida desse homem, como um impacto na vida de muitos que entram dentro de uma igreja onde a palavra é o Evangelho. Eles são capazes de fazer de tudo, com o direito e a liberdade. Mas quando Deus chama o homem para um propósito que contraria as suas versões, eles logo se escandalizam, se enfurecem, se enchem de raiva, porque pensam que estão sendo exigidos, além daquilo que podem oferecer, você entendeu? A primeira pergunta que eu te faço aqui: você pensa que você está fazendo o que aqui hoje, nessa igreja? O entendimento é que todos nós estamos reunidos aqui por uma razão: dar a Deus uma obra perfeita agora para sermos salvos. Jesus, ele diz que ele não veio para os bons, ele não veio para os sãos, ele veio para os pecadores que queiram se arrepender. Ele quer uma igreja feita de pecadores que queiram se arrepender. Ele quer uma igreja feita de pecadores que queiram ser recriados, transformados. Para isso o Filho de Deus padeceu, morreu e ressurgiu, para assinalar um evangelho pela qual está direcionado aos pretendentes que queiram ser crentes em Jesus por essa transformação. Porque o desafio, segundo meu Senhor no texto de João 3,3, não é você ir numa igreja, mas é nascer de novo. O nosso desafio com esta vida não é ganhar dinheiro, não é ganhar poder, não é ganhar status, não é ganhar fama, não é ter holofotes voltado para nós pelo reconhecimento humano, porque os homens podem alcançar isso por si mesmos. O nosso desafio é usar esse recurso chamado meio de vida para transformar numa experiência com Deus, baseada na sua vontade, que nos salva, que nos liberta, que nos abençoa, em uma condição maior do que conquistar todo mundo, o mundo inteiro, ou ter o mundo sob a sua posse. E esse homem estava sendo preparado exatamente para o quê? Para esse algo perfeito, que ele não tinha ainda a oportunidade de oferecer a Deus, e não estava pronto para oferecer. Porque no texto, do verso 11 ao verso 13, Naamã se enche de raiva, porque esperava que Eliseu estendesse a mão e orasse ao Senhor, agitasse as mãos sobre a sua parte doente, infectada, para que ele fosse curado. Ele se indigna,
pela questão de não poder opinar e escolher a sua forma de ser curado, e de ter que se submeter à palavra que veio do alto. Chega a questionar que haviam rios mais limpos para se mergulhar e ser purificado. E por que um rio lamacento, verde, para receber esse corpo de um general, de um chefe militar? Esse homem se confunde, como muitos se confundem com a religião. Ele pensa que ele precisava de uma água limpa para ser purificado da sua condição. E Deus queria aquela água suja, lamacenta, imprópria aos olhos dele, para fazer com que ele refletisse como ele estava espiritualmente. Esse homem confunde o propósito de Deus com o sentido simbólico, não só da questão da água, mas por achar que aquele poder transformador, libertador, que iria curá-lo, viria por uma imposição humana, por uma palavra humana, de um homem ungido, de um homem consagrado, que o profeta não tomou para si a responsabilidade de querer representar esta fé, de querer representar este momento por ele, mas disse a ele o que ele deveria viver, o que ele deveria ser. Que é o que nesse momento está acontecendo com muitas igrejas, a mesma confusão, a mesma desgraça, querer estabelecer um meio fácil com Deus, querer estabelecer um caminho mais fácil para poder se salvar dos seus traumas e das suas dificuldades, porque fazer a vontade de Deus é um problema para muitos. E você que não está disposto a fazer a vontade do Evangelho, a vontade de Jesus aqui, não há perspectiva de salvação nenhuma para você. Se você entrou no caminho da fé, se você entrou na trajetória da salvação em Cristo, e não está disposto a sacrificar, a se doar, a rejeitar a si próprio, a renunciar a si mesmo, para obedecer a palavra que vem do alto, a palavra que vem dele, do Salvador, não há nenhuma perspectiva para você aqui, porque biblicamente não há esperança alguma perante Deus, que Deus seja obrigado a fazer alguma coisa por alguém, porque algum ungido, algum santo, algum consagrado está pedindo em nome de Jesus para que Deus faça. O verdadeiro sentido da fé é aquele que precisa representá-la por si mesmo, porque o que vai ser te dado hoje aqui, Naamã, não vai ser te dado por imposição humana ou palavra humana alguma nessa terra, por mais que seja um ungido do Senhor. Quem vai ter que descer nessa água aí e cumprir a justiça de Deus não é o profeta, mas é você. Então eis aí uma questão, né? A obrigação de seguir as instruções que estão sendo impedidas, porque há pessoas aqui e aquele lá que não querem inaugurar esse dia, que não querem participar desse momento com Cristo, porque ficaram perplexos, cheios de raiva, orgulhosos, até teimosos, porque pensam que o preço está caro demais para se pagar, que a fé é cara, irmãos. Mas olha o que Jesus fala em Mateus, verso 7 ao verso 3 ao verso 14, lê bem alto essa palavra em nome de Jesus. Pode ler bem alto.
A lepra te impede de ter direitos na vida, mas não te impede de se arrepender, Naamã. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas salva. Se esforça, porque quem procura caminhos mais fáceis, aqui se condena. Aqui, quem procura se salvar por intermédio de uma água limpa, não se salva, se condena. Porque aquele que procura se arrepender, esse é o que vai se salvar em Cristo. É igual. Você quer tomar um banho para mascarar o canalha que você é e a safadeza que você faz, aqui você já está condenado. Porque Deus não vai ser comprado com a água do teu batismo, nem com a água de batismo religioso nenhum. Porque a justiça da fé exige que desta água, que você vai precisar mergulhar nela, você transforme tudo isso em consciência, em sentimento, em coração, em vontade de querer mudar, se arrepender e se converter. E se caso alguém achar um meio mais fácil de você ser restaurado por Deus, ser renovado por Ele, receber o refrigério daquilo que você está sendo afetado agora, Jesus já lhe adiantou. Aqui quem não está disposto a obedecer à norma da salvação, não há perspectiva de salvação nenhuma para ele. Por isso, quando vier alguém dizendo para você, a igreja tal é rígida, a igreja tal é exigente, o pastor lá cobra, é bíblico, procede do Cristo, saiu dele, é para te salvar. Então se esforça, produza bons frutos, produza esse arrependimento no teu coração. Você está indo para a água para se arrepender, não para ser limpo. É o que Jesus falaria para quem está chegando agora, é o que Jesus falaria para qualquer Naamã que estivesse vindo agora à procura de alguma graça dele. Rapaz, você vai se salvar quando você me obedecer. Quero algo perfeito de você. Não é o louvor, não é o hino, não é a oração, não é a gesticulação, a cerimônia religiosa que todos enfatizam e investem barbárie. É uma coisa impressionante como a igreja investe pesado nesse cenário religioso hoje. O algo perfeito que eu quero de você é o teu reconhecimento, é a tua sinceridade para saber até onde você tem que se arrepender e mudar. Jogar uma mulher adúltera nos pés do Salvador. Os homens queriam apredejá-la conforme a lei de Moisés. O Senhor disse: não, o Filho do Homem não veio para destruir, para matar, ele veio para salvar. Quando seus acusadores os abandonaram, aquela mulher, sendo convencidos de que eles não tinham direito de ser juiz sobre ela e sobre o pecado dela, porque todos também eram pecadores, o Senhor olhou para ela e disse para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, foram embora. Então eu também não te condeno mais. Vai e não peques mais, porque a instrução aqui é esta. O candidato a beber da água da vida, de desfrutar do estado espiritual, de uma alegria, de uma realização, de uma satisfação que não termina, que não se finda. O candidato a ter o privilégio de ter bondade, virtudes, princípios, caráter divino, que não pode ser produzido por uma pessoa comum, só Deus pode dar ao homem. O candidato a ter essa experiência, o candidato a conseguir alcançar esse estado, essa realização, é aquele que trabalha para criar um caminho,
para chegar até o Salvador e a salvação. E esse caminho não será a justiça dele, o poder dele, as conquistas dele, os carros, os cavalos que ele tem. Mas o que Deus mandou ele fazer e que ele vai precisar obedecer. Rapaz, você está aqui nessa igreja agora, e Deus quer te adiantar uma coisa. Teu desafio aqui é transformar toda a simbologia que já te foi pregada nas religiões que você passou em fé, na crença, na convicção, na confiança de que Jesus é poderoso para fazer essa obra na tua vida, se você crer e obedecer no que ele fala. Rios de água viva fluirão do teu ser, se você crer em mim. E eu que já dizia para a samaritana: se você soubesse quem eu sou, você não pediria desta água aqui, você pediria da água que eu tenho para te dar. E a água que eu tenho para te dar é a água celestial, é a salvação, é a libertação, é o direito de que você possa entrar no reino de Deus. É o direito que Deus pode te dar de você não morrer sem a salvação. O coração é muito mais poderoso do que qualquer ato simbólico. Não se prenda ao fato de que a água é limpa ou a água é lamacenta. Não se prenda ao fato de um cenário religioso montado para que você se inspire e diga: Deus está aqui. Mas se prenda no sentimento, na consciência, na convicção de que você pode produzir uma coisa para Deus, do teu coração, para Jesus, direto do teu coração, que pode mudar a tua vida. O arrependimento constrange, ele entristece, perplexa, enfurece, mexe com orgulho, nos indigna. Toda vez que Jesus nos chama para um compromisso de conserto, o sentimento que nós temos não é diferente. Mas aí é que está o mistério da fé. É o preço que você vai ter que pagar. E a linha do entendimento aqui é que para essa obra chamada vida se transformar em fé, eu preciso obedecer. Eu preciso crer nesta instrução e nessa recomendação, pois qualquer caminho paralelo a isso que eu estou tendo de Jesus agora pode ser a minha destruição. Você nunca pensou nisso? Nunca passou isso dentro de você? De que o fato de você estar sendo tão amigo de si mesmo, o fato de você estar procurando se preservar de alguns ataques que a fé faz contra o que você faz de errado, você não parou para pensar que isso pode estar sendo o caminho da tua destruição e da tua condenação? Há cegos que não querem enxergar, há surdos que não querem ouvir. Nesse mundo, em relação à salvação de Cristo, há pessoas que não querem deixar o buraco em que estão. Há leprosos que não querem ser limpos. Há imundos que não querem ser purificados. Há perdidos que não querem ser encontrados e ovelhas que não querem um pastor fiel. E eis aí um homem com sérias complicações, que os seus servos precisaram chegar para ele e dizer para ele: Pai, em reverência, óbvio, o senhor não estaria disposto a pagar qualquer coisa para obter a tua cura? Você não pagaria tudo que você tem, daria tudo que você tem para ser limpo? E por que este homem, por pedir a você
Mergulhar 7 vezes naquele rio saiu caro demais. Por que você está tendo constrangimento? Você saiu de lá, do teu estado absoluto, de reino absoluto, para vir em busca de uma cura, de uma salvação que você estava disposto a pagar qualquer coisa. Que diz a Bíblia que a carruagem dele estava lotada de grana, de bufunfa. Mas chegando ali perante o homem de Deus, quando ele descobre que ele não ia poder pagar pela cura, que o recurso que ele ia ter que usar era a fé, era o arrependimento e a humilhação para Deus. Pronto. Fica mais difícil o arrependimento para mim, na cabeça de um Naamã, do que dar toda a minha fortuna para esse profeta, pagar a ele e receber o que eu quero. É o reflexo da sociedade que nós estamos nesse momento lidando. Eles pedem para Deus Macedo, mas não querem João Batista. Eles pedem para Deus enviar, entendeu? Esses profissionais alegóricos, mas não pedem o João Batista, porque o propósito desse povo na igreja nunca foi o propósito da conversão e do arrependimento, da transformação. Eles sempre tiveram em busca do recurso humano, da autoridade humana, da palavra humana. Eles nunca vieram para um propósito de experiência com a fé, porque se tivessem, estariam rejeitando tudo isso que está sendo oferecido pela mídia corporativista, religiosa, para ficar com essa coisa simples, objetiva, essa coisa inagualável, santa, que eu estou te pregando aqui agora. Deus não está querendo tua grana, não está querendo teu dinheiro, não está querendo teu poder, a tua casa, o teu carro. A única coisa que Ele quer que você assuma é que você é impotente, é que você é um miserável, e que o caminho da salvação com Cristo você vai ter que percorrer agora. É o caminho do entendimento que você precisa mudar, se converter, porque esse é o pretendente para beber a água de Jesus aqui nessa noite. Aleluia. Você não pode fazer o arrependimento ser possível, mas faria coisas mais difíceis para se salvar. Essa é a história desse homem, que é quebrada ali, perante uma obrigação que ele tinha que cumprir, e ele cumpriu e foi purificado. Esse estado espiritual que as pessoas procuram comprar com os seus recursos, para Jesus, aqui só poderão ser adquiridas por intermédio da fé. E por isso que muitos estão do lado de fora, e o Evangelho está encoberto para eles, porque eles não querem se humilhar, não querem se arrepender, não querem admitir que são leprosos espirituais. Deus quer uma obra perfeita de você, e você pode produzi-la perfeitamente. Eis que o machado está posto à raiz de João Batista. Eis que o machado está posto à raiz para cortar toda árvore que não produzir o bom fruto. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. E a porta que Deus abriu, chamada Jesus, só entra quem vai se arrepender, só entra quem quer se converter. Aqui só recebe refrigério, só recebe graça, só recebe misericórdia, só recebe herança celestial, só recebe de Deus salvação quem está disposto a produzir perfeitamente o que Ele pede. Aqui sentimento de culpa, o constrangimento de reconhecer o seu erro,
o trabalhar de uma consciência pelo que você deve mudar, à luz da fé, à luz da recomendação de Cristo. É o caminho que nós formamos, que nós pavimentamos para chegarmos lá. E eles estão preferindo receber meia cueca, areia, azeite, água, num litrão, um carro-pipa lá na frente para poder jogar tudo isso na caixa, tomar banho um ano, e quem sabe as coisas não mudam, e a gente percebe que o processo satânico na igreja atual é fazer com que as pessoas se prendam ao sentido religioso, se prendam ao cenário montado, entendeu? Se prendam novamente à burrice, à ignorância medieval, que era exatamente pagar pela bênção, se sacrificar pela bênção, entendeu? Fazer de tudo pela bênção. E Jesus, ele determina em Apocalipse capítulo 22 e versículo 17, que aquele que tem sede, que aquele que tem vontade de beber esta água, venha beber, porque ela é de graça. Venha beber, porque ela é de graça. Você não vai precisar pagar, já foi pago. Não vai precisar disponibilizar nenhum recurso material para comprar o que Jesus já te deu por amor. A única coisa que Ele quer agora lançar como desafio teu, primeiramente, é te paralisar de cima até embaixo, para você chegar nesta conclusão: que utilidade que você teria nesta vida se Deus tirasse de você a saúde? Então, se você enxergou isso hoje aqui, caramba, não tinha pensado nisso, luto por tanta coisa nessa vida, perco meu tempo por tanta coisa nesse mundo, e nunca parei para pensar que sou feito de uma parte que o dinheiro não compra, que Deus me emprestou, chamado alma. E eu não estou valorizando isso e dando valor para isso. E amanhã, quando eu valorizar e enxergar, talvez seja tarde demais para mim. Se você reconheceu, forma o teu caminho com Cristo hoje. As instruções já te foram dadas aqui. A água que Ele tem para te dar, para beber, é uma oportunidade de você ser perdoado, é uma oportunidade de você ser purificado das tuas maldades, dos teus pecados, de Deus te reconhecer, te conceber a chance de tê-lo por pai, e de você por filho, de ter uma herança no reino dEle, e ser livre da condenação e da sua ira, de ter uma nova vida, transformada, liberta pelo poder do seu Filho, que morreu por você, deu a vida por você. A água que eu quero te dar agora para beber, ela tem a tua cara, ela tem a tua cor, ela é esverdeada, cheia de lama, como você é por dentro. Então mergulha nela agora, 7 vezes, e dá para mim algo perfeito do teu coração, dá para mim uma resposta do teu coração. E se essa for produzida em arrependimento, eu vou te salvar aqui. Foi duro para ele, mas quando ele caiu em arrependimento, se sujeitou a obedecer o que Deus pediu, ele recebeu o que ele procurava de Deus. Mas tem gente aqui querendo o caminho mais fácil, e esse caminho fácil que você está querendo vai te levar para a destruição. Aqui o candidato que bebe da água que Jesus dá, ele é crente cenáculo, ele não suspeita, ele não suspeita do que Deus pede. Naamã precisou assumir isso para chegar lá numa graça com Deus, e com você não vai ser diferente. Você não entrou numa igreja cristã para ser restaurado por coisas escassas. Você não entrou aqui para receber de Cristo
O que o mundo pode te dar, você entrou aqui para receber o que o mundo não pode te dar. Se você souber quem é Ele, você não vai pedir da água do teu poço, você vai pedir da água que Ele pode te dar. E a água que Ele pode te dar pode mudar a tua vida hoje aqui. Se você disser, eu quero ela, dá-me dessa água para beber, e Ele te dirá, essa água hoje aqui é o teu arrependimento, é a tua conversão. Raça de víboras, vocês ficam do outro lado aí do rio, pensando quem eu sou, já dizia João Batista, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, preparai as suas veredas. Quem pensais vós, para fugir da ira futura de Deus? Arrependei-vos, pois, porque o reino é chegado, o reino é Cristo. Arrependa-te, pois, porque o reino de Deus é chegado. Vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, pois dessa pedra Deus pode fazer filhos para Abraão, mas da salvação só pode vir aqueles que se arrependerem. Dessa salvação só pode se formar filhos para Deus daqueles que se arrependerem. Da pedra Deus faz filhos para Abraão, mas de Jesus Ele faz igreja, de Jesus Ele faz noiva fiel, de Jesus Ele faz crente fiel, de Jesus Ele faz nova geração eleita, preciosa, sacerdócio real, povo adquirido de Deus, das trevas para a luz, a fim de oferecer a Ele obras aceitáveis, obras que representem a fé, a sua vontade. Eu quero saber hoje se você vai ter essa coragem de pegar esse direito que você diz que você tem, para transformar em fé. Quero ver se o povo que está me ouvindo aqui nesta noite, que já foi batizado, que já foi excomungado, que já foi ungido com óleo, que já passou por quarentenas, por fileiras de apóstolos, imposições de mãos, declarações proféticas. Eu quero te desafiar hoje a provar se tudo isso que você viveu dentro de uma igreja, você conseguiu transformar em conversão, arrependimento e santidade com Deus, conseguiu transformar em uma nova vida, conseguiu se purificar da tua lepra, do teu pecado. E talvez você me diga nessa noite, não consegui. Então você vai ter que fazer o caminho que esse cara fez. Começa lá, num homem que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, que precisou se sujeitar a Deus para ser instruído como se libertar e se salvar. E enquanto ele não aceitou o diagnóstico dado, que está no Evangelho, ornamentado por Jesus, ele não foi purificado, pois a fé determina purificação, refrigério, estado de espírito. Aqui só são alcançados por quem obedece, por aqueles que querem estar sujeitos ao que Ele pede. Por isso se esforça para entrar pelo caminho apertado e estreito que o Senhor te deu, porque o prêmio é um prêmio muito grande que os homens não podem te dar. São recursos inesgotáveis que Ele vai te dar. Nunca se findam, nunca se acabam. São inseparáveis das matérias, das satisfações carnais. Um crente, ele é feliz de qualquer jeito, ele é realizado de qualquer jeito, se ele tem ou não recurso material, porque Jesus satisfaz ele por completo. Eu quero isso para a minha vida e estou aqui para buscar. Eu quero isso para a minha vida, estou aqui para buscar, Senhor. Então entra na filinha lá, porque você também vai ter que descer lá no Rio Jordão, não para receber a água, mas para receber esse coração arrependido que você não conseguiu dar a Ele, perfeito para Ele te salvar. Beba da água do arrependimento, beba da água da humilhação,
Beba da água da conversão, do conserto. Beba desta água, porque quem beber dela, quem se mergulhar nela, sai purificado. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.